É, família, eu vou até pedir desculpas para vocês por levar essa palavra para dentro da sua casa. Imagino eu, né? Porque nesse momento que estou gravando esse vídeo, 9h28 da noite. Então a grande maioria vai estar em casa. E é isso, Thiagão. Família, será que o Vasco vai ser para sempre esse inferno? E olha, eu tô muito preocupado com o Vasco, cara. Muito preocupado. Thiagão, mas tu tá preocupado com o Vasco há mais de 20 anos. Mas é a falta de perspectiva, sabe? E tudo que envolve o Vasco, até mesmo fora de campo, né? Dentro de campo já é essa dificuldade. E a gente fica, irmão do céu, será que a gente não vai ver nada? Nada de bom, nada de agradável. Sair pra tomar um gelo leve, comemorar, gritar, zoar, berrar. É sempre essa coisa difícil de suportar. E aí fora de campo, é uma agressão ali, é um comportamento aqui, sabe? A gente vai repercutir isso aqui. Isso cansa, isso não é positivo, isso não traz uma energia boa, isso não ajuda em nada. E aí eu fico me perguntando aqui, será que vai ter um ser iluminado para falar assim, calma. Eu sei que é muito fácil aqui na cadeira, ou ficar sendo, né, uma pessoa ficar sendo xingada, criticada, e até mesmo o Edmundo, da maneira que o Edmundo fala com o Pedrinho agora e tudo mais, o cara vai ter que ter uma pessoa para sentar, para tentar resolver tudo isso, porque isso não ajuda em nada. Em nada. Então a gente vai trazer aqui o influenciador ou o jornalista, eu acho que ele é jornalista, né? Até tá trabalhando lá com o Mário Coelho, falando da versão dele, que aconteceu lá em São Januário. O Edmundo, que agora há pouco, né, tá pedindo aí o impeachment do Pedrinho e cita algumas coisas ali, na minha opinião, que são pesadas, cara, e não ajudam em nada. Além de repercutir aqui alguns jogos do Campeonato Brasileiro, né, que se encerraram até esse momento que estou gravando o vídeo, e a mulher, né, esposa do Thiago Mendes, deu uma deixa ali que de repente o Thiago Mendes vai estar à disposição no jogo contra o Internacional. Então chega aí que tem resenha nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e dá aquela hypada para fortalecer aqui o trabalho do Thiagão. Família, olhando aqui para o Campeonato Brasileiro, o Vasco só volta a jogar no domingo, né? Dia 27, é isso, às 6h30. Me corrijam aí se eu tiver errado, mas agora há pouco acabou Flu-C 1, Palmeiras 2, Ceará 0, Mirassol. Que isso? Até o Mirassol tá tendo uma boa campanha, gente. Cara, que castigo é esse, mano? 2-0 sobre o Ceará. E deixa eu ver aqui, família, se já acabou. Corinthians e Cruzeiro. Acabou. 0-0. Então, tá aí, né? Olhando aqui, principalmente pro Corinthians, que tá com 20 pontos, né? Fluminense também, a gente pode olhar. O Vasco nesse momento, né, tá a 6 pontos do Fluminense, claro, o Ceará, que permaneceu ali com 18 e ainda tem um jogo a mais que o Vasco, né? O Corinthians também, né? Tem 2 jogos a mais que o Vasco. Então, assim, resultados aqui. Esse é o barulho de um secador. O secador funcionou. Claro que tem outros jogos aqui pra gente estar de olho aí às 9h30, né? Que é Vitória Esporte, Santos e Internacional. Até no momento aqui que estou gravando esse vídeo, né, essas partidas estão iniciando, família vascaína. Bom a gente pontuar aqui, né, essa secação que a gente tem aqui com o Fluminense. Eu tava acompanhando, família, uma parada interessante, cara. Nos últimos 14 jogos, aquela comparação que a gente fala time ruim, time bom, você quer o time melhor? Dos últimos 14 jogos que o Fluminense jogou sem o Ares, só ganhou um. Só ganhou um. Que loucura, né? Então, aqui, troque aí de lugar. E vamos seguir, o Vasco tem que fazer a sua parte, tentar pontuar contra o Internacional. O ideal é a vitória, porque aí, né, já fica sem ganhar ali contra o Botafogo, Grêmio, não é isso? E aí contra o Internacional, né? Não pode ser ficar aí 4 jogos sem pontuar. Digo isso porque o próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro é fora de casa também, contra o Mirassol, que está vivendo aí um excelente momento, família. Falando da próxima partida contra o Internacional, tá aqui, tava vendo algumas páginas repercutirem isso, aí eu entrei lá na rede social da esposa do Thiago Mendes, e tá aqui, ó, amiga, o Thiago joga no próximo jogo, queria escalar ele no meu Cartola. E aí ela responde que provavelmente sim, né, o Thiago vai estar à disposição no jogo contra o Internacional. Não é legal aqui no Cartola, né? É difícil imaginar que o Thiago vai ser
titular contra o Internacional, mas deve estar ali à disposição e de repente um nome já para ajudar. Não sei que a condição física não vai estar legal, mas de repente entra ali no decorrer do segundo tempo e o Vasco precisa de opções, né? Até ali para o setor de meio campo, porque assim, jogadores que realmente, cara, Matheus Carvalho tá entrando muito mal. A gente viu ali o Paulinho, eu sei, entrando na reta final do jogo contra o Del Valle, mas errando tudo. Então, é o Thiago Mendes que você ganha ali como opção. Tem o Barros também, que eu não tô entendendo como é que tá essa situação. Parei aqui para conferir agora há pouco. Ele vai jogar, né, no jogo daqui a pouco. Daqui a pouco não, já tá rolando, né? 9h30, às 9h30. Contra o Cuiabá. O Barros é titular do jogo de hoje, então eu não sei como é que vai ficar, mas é mais um jogador aí que pode ser opção para o Fernando Diniz, família vascaína. Agora vamos lá, vamos reagir aqui ao jornalista que trabalha lá no canal do Mário Coelho, que foi agredido ontem em São Januário, e também esse corte do Edmundo. Vale pontuar aqui, família, que hoje eu cobrei muito isso, né? Essa postura do Pedrinho, e ele vai falar, tá aqui, ó, o presidente Pedrinho irá conceder coletiva nesta quinta-feira a partir das 16 horas, né, das 4 horas. É isso, família. Tá correto, tá certo. Então, vamos ver aí o que o Pedrinho tem para falar. Ainda mais com essas polêmicas que estão surgindo aí nesse momento. O corte que a gente vai trazer aqui do Edmundo, ele fala sobre essa questão de impeachment, mas ele também cita o salário do Teixeira, o salário do Souza, né, que recebeu do Vasco aí durante um ano, né, critica também a situação do Thiago Mendes, e aí a gente vai trazer também o jornalista, né, que trabalha lá com o Mário Coelho, que foi agredido ontem em São Januário. Tá aí. E hoje eles não teriam feito metade do que fizeram ontem. Inclusive foi o que eu falei desde o começo. Mas vamos lá. Primeiramente sobre o fato sobre São Januário, que estavam citando lá, que citaram meu nome também. Sim, fui eu que puxei os xingamentos ao Pedrinho na arquibancada de São Januário. Fui eu que puxei, falando que foi o coisa que acontece com o Vasco, ele tava comigo sim, mas quem puxou foi eu. É verdade que veio sim um cara forte depois falar comigo, que me acompanha, gosta dos meus vídeos. Mas é pra eu parar porque tava me visando, eu ia apanhar se eu continuasse, me falou isso, eu continuei, não apanhei, momento algum, apanhei lá em São Januário, fui pra coletiva, quando eu saí da coletiva, a coletiva foi tudo certo, eu me despedi de um amigo meu da imprensa, fui indo, da hora que já estavam me visando nesse momento, então, eu estava indo, depois da coletiva você passa o CAPS, depois você passa o CAPS, tem um portão, você passa o portão e é um vão escuro, não tem ninguém lá, não tinha ninguém, não tinha câmera, obviamente, foi tudo armado. Chegou um cara correndo, me agarrou por trás, é o Tangerina da gestão, inclusive o nome dele, e falou, vamos conversar ali. Eu ia me soltar dele, porque eu percebi na hora a intenção dele. Na hora que eu me soltei, eu olhei pro lado, tava o Marcelinho no outro lado, não tinha como eu sair. O Marcelinho, por sinal, foi o único de todos os que estavam presentes que não me tocou em momento algum. Ele até falou para um amigo meu que foi ele que separou. Não sei se foi ele que separou, porque de fato teve um bolo que separou na hora que a confusão virou grande. Teve um bolo. Inclusive 2 policiais da PM. Não sei se foi ele, mas pode ter sido mesmo, porque ele não me tocou de fato. Mas beleza, o Marcelinho não me tocou. Vamos continuar. Aí ele falou, você que é o cara? Eu falei, sou. Aí ele foi lá, vamos conversar ali no canto. Me levou para um canto, para um beco. O Tangerina, da gestão, me agarrando, guilhotina aqui no meu pescoço. Ele me levou pro beco. Aí eu falei, é melhor você não me tocar, melhor você não me agredir. Aí ele riu da minha cara e falou, tem 4 pessoas daqui. Tem 4 testemunhas. Como você vai falar que tem alguém te agredindo? Mais ou menos. Aí deu 2 tapas no meu peito. Várias vezes ele batia no meu peito. Várias vezes falou, relaxa que você não apanhou ainda. Ele citou ainda várias vezes. Uma clara tentativa de intimidação. Eu já vou te falar aqui, Tangerina, você não me intimida. Vocês nunca me intimidaram. Vocês estão me ameaçando há 2 anos, cara. 2 anos que eu tô recebendo ameaça de vocês. 2 anos, eu não vou parar. Eu vou voltar pro São Januário no próximo jogo. Se perder de novo, eu vou xingar o Pedrinho de novo. E se ganhar, eu vou apoiar, porque eu sempre fiz isso. Eu, inclusive, apoiei o Pedrinho quando ele tirou a 777. E se o Vasco voltar a ganhar, eu vou voltar a apoiar ele. Aí ele mostrou tweets meus, por exemplo, que eu fiz quando o Vasco perdeu de 4-0 para o Independente Del Valle. Sim, eu perdi a linha. Sim, Vasco é tudo pra mim. Vasco é mais importante. É por isso que eu vou falar logo pra você, Tangerina. E pra todos os membros da gestão, que eu vi que foi uma situação armada. Tinham vários lá, alguns eu não reconheço. Um deles parece um grande nome da gestão, maior até que você. Só vou confirmar se é ele mesmo, né, que foi o que me chutou algumas vezes. Enfim, se vocês quiserem falar comigo de boa, eu teria falado, não foi o caso. Inclusive, foi tweet lá de quando o Vasco perdeu de 4-0, isso aí tem que ter porrada no aeroporto. Falei, me arrependo, sei que eu não devo incitar violência, sei que eu concordo com isso, não posso deixar o fígado falar mais alto quando o Vasco se ferra, porque realmente vocês ameaçaram a única pessoa que se importa mais com o Vasco que com a própria vida. Então eu não tô nem aí, vou continuar criticando, vou continuar falando o que eu acho necessário.
Obviamente, tirando essa parte de violência, que aí eu me passei e fiz errado sim, assim como vocês agiram errado e agem o tempo inteiro, porque errar é uma coisa que é presente na gestão e na vida de vocês, com grande frequência, e fizeram de novo. Mas tudo bem. Inclusive, depois que o jogo passou, eu tinha até feito o tweet falando que eu não compactou com isso, não compactou com violência e tal, mas nesse momento eu já tava com cabeça fria, eu tenho que parar de agir com cabeça quente, eu sei disso, é uma coisa, beleza, parei. A chance do Vasco. Família, até pegando aqui um ponto de um inscrito do canal, ele me questionou da seguinte forma, tá? Oi, Thiago, sou o seu inscrito e gostaria de te perguntar uma coisa. Se algum outro inscrito não gostasse de algo que você fez aí nos seus comentários e ameaçasse você pedindo o seu endereço para terceiros, o que você faria se soubesse quem é? Abrir um BO ou abrir um BO, perdão, e ter um atendimento 24 horas depois para consertar as coisas, ou tomaria providências para o caso dele ir até a sua casa? Só pensa. Então, meu amigo Arnaldo, né? Eu falei para ele que eu acho que esse exemplo não tem, né, nada a ver. Até por esse motivo aqui, né, que o jornalista Crave, se eu não me engano, né, comentou. Porque realmente, né, ele está falando ali que errou. Não existe esse tipo de postagem, de comentário, ainda mais de um profissional, né, que convive, né, ali numa coletiva, que cobre, que passa informações, e ele assumiu o erro dele ali, e foi o que eu falei no outro vídeo, né? O Vasco tem que procurar a justiça, né? Ele tem que pagar através da justiça, porque muitas dessas ameaças, família, o cara gogó não faz nada, é muito daquele papo que a gente fala, né? Quem ameaça acaba não fazendo, né? Então tem vários torcedores que passam dos limites, que não devem, né, ter esse tipo de fala, de opinião, de comportamento, de postagem. Isso não existe, né? Isso não existe. Inclusive o Pedrinho falou sobre isso. Agora, meu amigo Arnaldo, você não pode também, né, agredir, né, uma pessoa, você não pode ameaçar dessa forma, ou um tipo de covardia, porque foi mais de uma pessoa ali tentando intimidar, ameaçar. Então, assim, cara, isso aqui é caso de polícia, isso aqui é caso de justiça. Leva pra lá. Agora, esse tipo de conduta aqui, cara, não faz bem para a imagem do Vasco. Não faz bem para a imagem da gestão. Isso aqui não existe. Esse tipo aqui, eu vou até estar passando para vocês aí, né, o vídeo, porque no momento que eu estava gravando aqui o vídeo, apareceu para mim aqui o vídeo da situação. Aí você pode tirar aqui as suas conclusões, mas eu, Thiago, na minha cabeça, e assim, e por tudo que o Pedrinho fala e representa para o Vasco hoje, ele também não pode compactuar com isso. Os jogadores se sentiram ameaçados, a gestão se sentiu ameaçada, irmão, polícia, justiça. É isso, esse é o papo. Porque vários torcedores, né, ameaçaram o Pedrinho através, e ele comentou sobre isso. Já aconteceu alguma coisa? Já aconteceu alguma coisa? Claro que você não pode dar sopa por azar, sabe? Mas, família, a maioria desse tipo de posicionamento, de postagem, de ameaça, é o cara ali, né, no momento de raiva, no momento de, sabe, de loucura. E não pode, isso não pode acontecer, eu não estou justificando. Mas é justiça. Agora, agredir, violência, cara, aí você abre margem para outras paradas, para uma, sabe, o cara revidar, ou também... Não é esse o caminho. Na minha cabeça, não é esse caminho. Por isso, o Crave, né, errou com esse tipo de postagem, e não pode fazer isso, ele assumiu o erro dele, mas não justifica intimidar, agressão, a maneira que foi ali. Eu tô passando o vídeo aí, você pode tirar as suas conclusões, família vascaína. Isso não faz bem para o Vasco, sabe? Não faz bem para o Vasco. E para a gestão, é claro, que está ali nesse momento. Agora, o Edmundo, que sinceramente também eu não concordo com algumas falas dele aqui. Olha só. Entrar na zona de rebaixamento nesse próximo final de semana é gigantesca. E aí eu quero ver quais serão as desculpas dadas por comissão técnica, jogadores e dirigentes. Quero ver se o presidente vai se pronunciar, quero ver se o presidente vai a Porto Alegre acompanhar a equipe, porque nos jogos da seleção eu estava lá, ele presente. Mas em outros jogos do Vasco, ele não se faz presente, dizendo que está com depressão, está triste, está chateado, vou renunciar. Nem para isso, nem essa coragem você tem. Nem dá esse presente à torcida. Só pausar aqui, esse vídeo nunca vai chegar, né, no Edmundo. Mas, pô, o cara mais experiente que eu, cara que foi atleta, ídolo, né, é muito papel no bolso. Quem sou eu aqui? Thiago da Baixada Fluminense, para dar um conselho para o Edmundo. Leva para esse caminho não, mano. Leva para esse caminho não. Isso aí
Não vale a pena, não vale a pena. Da Vascaína você é capaz, Pedrinho. Nem renunciar você é capaz. Nem ter esse ato de hombridade, de coragem, você é capaz. Por isso, eu peço de novo, você que faz parte dos 30 conselheiros lá de oposição, entre com um pedido, mesmo que você não ganhe, mas entre com um pedido de impeachment desse presidente. Assim como fizeram eu não sei nem se é assim que se fala, porque estudar todo mundo já sabe que não foi meu forte, por administração temerária. Quem paga 350 mil para o Souza durante um ano, quem paga 350 mil para o Alex Teixeira durante um ano, quem contrata um jogador que eu nem sei quanto está ganhando, Thiago Mendes, que você não sabe quando ele vai poder jogar, só porque foi uma exigência do empresário do Léo Jardim, isso é motivo suficiente, isto é motivo suficiente para o pedido de impeachment. Logo tudo que está acontecendo sobre isso. Família, deixa eu pausar aqui no Edmundo. Né, foi o que eu disse no início do vídeo. Já falei isso aqui uma outra vez, eu acho, sei que é difícil ficar ouvindo essas coisas que o Edmundo fala, né, do Pedrinho, é difícil para ele. Mas, cara, isso tem que parar, alguém tem que resolver isso, porque, até pegando o gancho, uma vez eu ouvi o Levin falando sobre isso, né, que ele errou muito durante aquele período, e tudo que aconteceu naquela eleição, ele assumindo o erro dele, que ele deixou a política do Vasco sugar ele. Né? Então ele começou a ofender, ele começou a falar isso e aquilo, e esqueceu do Vasco. Esqueceu do Vasco. Pô, a gente tem que debater projeto, a gente tem que debater ideias, não é ofender o Jorge Salgado, não é ofender o Júlio, sabe? Porque isso é justamente quem não tem nada pro Vasco quer. E foi o que aconteceu. No final de tudo, foi o que aconteceu com o seu Jorge Salgado. Sabe? Tá aí, caminhou, fez a merda que fez, e agora, né, tem papel pra botar no bolso do Vasco, né, quem emprestou dinheiro, isso e aquilo, tá aí criticando o Pedrinho, falou, deixa o barco seguir, 777 sabe o que faz, olha onde a gente veio parar. Então, se alguém, cara, não mudar essa cultura do Vasco, essa cultura política, vai ficar difícil. Eu sei que o que eu quero aqui, Thiago, você quer o mundo da Disney no Vasco? Não, eu sei que tem isso, sei lá, no Grêmio, tem isso no Corinthians, a gente tá vendo aí a repercussão, no Palmeiras eu acho que um pouco menos pelos resultados, assim como no rival aqui. Cara, essa confusão política, de oposição, tem em todo lugar, eu sei, mas nada é parecido como no Vasco, cara. Nada é parecido, porque as pessoas vêm, né, ofendendo umas às outras e no final ninguém tem, sabe, nada para o Vasco. Nada para o Vasco. Então, isso aqui me incomoda demais, isso aqui me deixa triste, né? Porque são dois ídolos do Vasco, Edmundo e Pedrinho, nessa guerra que não contribui em nada. E aí é mais um, né, que toca no assunto de renúncia, né? O Flávio Dias e também o Emerson Rocha, numa live, comentaram isso, que o Pedrinho já pensou em sair, em renunciar, e aí a galera, não, calma, segura. Fico triste também por isso, mas, família, é mais um ponto assim que a gente vai debater, a questão da competência e a questão, né, de realmente querer o bem do Vasco. E é isso que eu acredito, porque é mais uma prova, você pode achar que isso é fraqueza, que o cara não tem a capacidade, beleza. Mas é mais uma prova porque eu vi, né, gestores nos últimos anos acabarem com o Vasco, né, não terem nada para o Vasco e aí continuar, né, os 3 anos. Cito aqui o Jorge Salgado. Eu falo isso porque, né, o Fluxê é uma referência em relação a isso. Teve um presidente lá, que eu não lembro se não sei o que, Abade, né, que renunciou, e aí assumiu esse que tá aí, e aí caminhou, o Fluminense foi melhor. Pô, cara, não posso mais contribuir, não tenho mais nada para fazer aqui, eu vou sair. Você imagina isso no Vasco? Você imagina isso acontecendo no Vasco? Então, se o cara tem esse comportamento, né, de entender que, pô, a galera não quer, a galera tá cobrando, e acha que eu sou o culpado, vou sair, porra, eu acho que isso muitos podem achar que é uma fraqueza, mas eu acho que é o cara que sente, que realmente gosta e não tá conseguindo entregar, sabe? Eu vejo dessa forma por tudo que eu, como torcedor do Vasco, principalmente depois que eu montei o canal aqui, eu vejo. Mas, cara, eu acho que muitos torcedores, né, entendem a situação do clube. Acho que o Pedrinho, ele não tem que desistir, né, tem que caminhar até o final do seu mandato e, claro, a gente torcer aqui para os resultados melhorarem, porque continuo, né, acreditando que realmente o Pedrinho, muito daquilo que ele falou, não vai ter sacanagem no Vasco. Eu sei, né, que a situação do Felipe é brincadeira. Essa situação do salário que o Edmundo aqui está revelando, eu de fato eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso.
principalmente em relação ao Teixeira, que ele já teve ali a oportunidade dele antes, né, e não conseguiu e estava parado. O Souza, eu acho que muita gente até falou, poxa, eu inclusive falei isso, não, calma, vamos dar uma oportunidade pro Souza por tudo que ele falou, né, que ele seria tal, terceiro, um dos 3 melhores volantes, não caminhou. Agora, se você juntar ali os dois, é 700 mil, né, é muito dinheiro. Então, em relação ao Teixeira, eu não concordo. O Souza, beleza, né, a gente deu ali uma oportunidade e não conseguiu. Agora, é aquilo, muitos torcedores, na situação do Pedrinho, vivendo ali aquela situação, aceitariam pelo retorno do Felipe Coutinho. Hoje, por tudo que o Coutinho entregou, claro, aí é mole falar, mas naquela situação, poxa, o que teria de gente falando que, caraca, como é que pode não aceitar o Coutinho, quer voltar, bota pra rolo. É muito dinheiro? É 700 mil. É um bom salário para um bom jogador, jovem, saudável. A gente acabou de ouvir que aquele tal de Spinelli ganha 140 mil, sei lá, arredondando. Absurdo, absurdo. Eu tava até vendo isso aqui, ó, pra gente ficar com mais raiva disso aí, ó. Deixa eu pegar aqui, família. Que é sobre o Mirassol. Tirei aqui, esqueci. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vou botar na tela aí para vocês, ó. Não sei se é uma página que cobre o esporte ou futebol no geral, né? Esporte, 62 milhões em reforços. 3 pontos no campeonato. Mirassol, 3 milhões e 300 mil em reforços. 21 pontos no campeonato. Agora chegou até 24 pontos. Aí você pensa assim, como assim, Thiago? Gestão Pedrinho gastou 66 milhões, né? Eu entendo, família, que muitos desses jogadores que estão aqui no Mirassol, rendendo, contribuindo para essa campanha, no Vasco, seria diferente, né? Seria diferente. Então, por isso que eu falo, fazer futebol no Vasco tem um peso. Tem um peso. É mais difícil, é mais complicado. Mas essa é a minha opinião, falei bastante aqui, conto com a opinião de vocês aí. Fui!